Fábio Tomazelli para o seu pronunciamento. Muito boa tarde a todas e todos. Prazer estar aqui participando deste congresso da nossa GERT. Quero, em nome do governador Eduardo Leite, nosso vice-governador Gabriel Souza, estender os cumprimentos a todos os presentes, suas emissoras, e dizer que nós estamos aqui num momento que eu considero um momento de celebração, meu caro presidente REC, meu caro Belão, né, que vai ser sempre presidente, né, pela sua dedicação à causa, né, REC, ficou marcado, né, como o homem da GERT, né, e que agora vai estender sua contribuição também na entidade nacional, que tenha muito sucesso. Nós estamos aqui hoje, em primeiro lugar, como governo do Estado, para agradecer a esta entidade e aos seus associados e a todos que representam, inclusive não associados, as emissoras de rádio e televisão do Rio Grande do Sul, porque nós vivemos um momento impensável para todos nós. Tá? Viemos de um período, de uma enchente, e que, na verdade, se a gente pensar, não veio sozinha, né? Ela veio em 24, mas antes a gente já tinha passado por grandes dificuldades, né, estiagens muito fortes no nosso estado, a pandemia, né, e mas parece que o Rio Grande precisa ser testado sempre mais, e fomos testados profundamente, e encontramos nas nossas emissoras, né, nos nossos veículos de comunicação, muito especialmente no rádio e na televisão, também nos jornais, é claro, porque os veículos muitas vezes têm outros, os veículos são formados por vários veículos de comunicação, uma grande parceria. Então, no primeiro momento, eu quero aqui externar, em nome do governo do Estado, da comunidade gaúcha, muito obrigado. Um profundo muito obrigado por tudo que vocês, que as suas emissoras fizeram naquele momento tão difícil para o nosso Estado. E eu, que estava e que estou na equipe do governador, meu caro Loureiro, nosso colega secretário, que também é do meio de comunicação, que estou na equipe do governador Eduardo Leite desde 2018, né? Mas que cheguei na SECOM, como titular da SECOM, logo depois do episódio das enchentes. Participei de toda a construção do Plano Rio Grande, mas ainda sem ser secretário, e logo depois cheguei na SECOM. A gente entendeu, e porque passou pela experiência também durante as enchentes, de toda aquela dificuldade de comunicação que se estabeleceu, porque nós inauguramos com as enchentes do Rio Grande do Sul algo muito novo da comunicação. Nas redes sociais, né? Nos novos comunicadores, né? As novas celebridades, aqueles que vieram nos ajudar e alguns que também, de alguma forma, aproveitaram aquele momento para se lançarem, né? E a gente teve uma enorme dificuldade de lidar com aquele momento. E o meio rádio, a comunicação de um modo geral, as televisões também, tivemos aqui os nossos veículos todos muito dedicados. Tivemos aqui o maior jornal do Brasil, o Jornal Nacional, apresentado direto aqui do Rio Grande do Sul durante um período, mas principalmente as rádios tiveram um papel fundamental.
como sempre. E esse momento, e foi nesse momento que, chegando à SECOM, a Secretaria de Comunicação do Estado, nós entendemos que era preciso tirar o aprendizado desse momento. E criamos na SECOM ampliamos a nossa estratégia de comunicação e criamos para o meio rádio, em especial, um sistema que hoje é aplicado e que coloca a comunicação em mais de 350 rádios do Rio Grande do Sul. Meu caro Melão, né, que acompanhou esse processo todo, eu vou fazer uma confidência aqui. Eu, embora não seja minha formação em comunicação, economia, várias coisas, mas eu também já fiz programa de rádio, já fiz essa aventura, já fui homem de rádio. Eu sou aqui de Gramado, aqui da região, então estou em casa, né? Canela aqui na nossa região. E a gente, durante um período, de quase 3 anos, eu tinha um programa de rádio que era um programa de sábado, se chamava Sábado Debates, né? Na 99, acho que é 99 FM de Gramado, que debatia as questões da cidade. E era um programa muito importante, porque o programa de rádio, o rádio, ele ajuda a trazer a pauta. Ele faz a pauta, ele traz a pauta. Então, quem faz rádio, né, quem se envolve com rádio, ou quem já se envolveu alguma vez com rádio, sabe o que é fazer rádio. E eu cheguei na SECOM e pensei, puxa vida, como é que a gente vai fazer para que o rádio... A gente tem campanhas, a comunicação tem campanhas, sempre foi organizada por campanhas. Mas as campanhas falam de algo que já aconteceu. Tá? E a gente precisa falar de algo que está acontecendo. Como é que a gente vai fazer? A televisão, a gente consegue, de alguma forma, né? Agora com as redes sociais, enfim, tem uma dinâmica, tem outra dinâmica. Mas e o rádio? Como é que a gente vai fazer com o rádio? Então nós criamos lá um modelo, que é esse modelo que nós estamos praticando, em que a gente construiu uma nova forma primeiro de comprar o espaço, né? Porque a gente só comprava com o conteúdo, e a gente passou a comprar antes do conteúdo. Então a gente faz a compra e coloca o conteúdo depois. E esta dinâmica nós criamos na SECOM do Rio Grande do Sul, porque entendemos que a gente precisava ter aquele aprendizado lá das enchentes, precisava trazer ele para a realidade. E com isso a gente puxou o sistema de rádio para ser mais competitivo com a rede social, com tudo que está acontecendo, que a gente deixou de anunciar, entre aspas, para trás, né? Coisas que aconteciam, puxando. Então hoje a gente tem uma produção de conteúdo para as rádios, tem os spots, né? Tem os textos lidos, e a gente tem um sistema de gravação quase simultâneo. A gente fala hoje o que está acontecendo pelas rádios. E isso ajudou, inclusive, a dar mais relevância para o meio rádio, que sempre teve a relevância, e o presidente citou aqui o exemplo agora do que aconteceu no Japão, e aqui a gente viveu também um pouco isso, num primeiro momento, e depois, logo que se percebeu que o problema da enchente ia continuar, a rádio se transformou num veículo importantíssimo, fundamental. Então a gente trouxe, então criamos uma dinâmica lá no governo do Estado, que hoje a gente tem uma campanha que a gente chama de campanha de sustentação, que é que sustenta a estratégia e estabelece um diálogo permanente com a população. E a gente tem quase um modelo de rede, sem ser rede, né, de comunicação, quase instantâneo. E isso deu também para as rádios uma nova dinâmica em relação aos meios mais modernos. Criamos a campanha, então, do Plano Rio Grande, né, cujo conceito, até há bem pouco, era o plano é um só, tornar o Rio Grande ainda mais forte, né, e tornar o Rio Grande ainda mais forte precisa usar uma coisa fundamental, que é a boa comunicação. Porque a gente se torna mais forte quando a gente consegue se comunicar melhor, com qualidade, com conteúdo, né, com utilidade pública, com responsabilidade. Meu caro desembargador, a importância, né, de a gente fazer uma comunicação desse nível. Então, a campanha que a gente criou para o Plano Rio Grande, que hoje é a base de comunicação
do governo do Estado trouxe essa nova dinâmica e a gente tem agora um novo conceito, que é a grande obra é proteger você. A gente tem um conceito de que o Plano Rio Grande é um plano vivo, ele precisa se aprimorar. Deste plano, para criar um Rio Grande mais forte, já nasceu dele, começado antes, mas foi apresentado depois, o plano de desenvolvimento com a nossa Invest. Tá? Então a gente criou uma dinâmica de comunicação que está querendo, meu caro Melão, produzir uma crença, uma possibilidade, uma esperança maior para o nosso Rio Grande. Então, esse encontro, ele antes de mais nada, como disse, um encontro de agradecimento. Mas, mais do que isso, falando para o futuro, dizendo o seguinte, que na comunicação, e aí envolvendo os veículos de televisão também, na nossa comunicação, a SECOM encontrou uma maneira de também fazer com que a estratégia que a gente chama de comunicação 360 tornasse uma comunicação mais linear, mais abrangente, mais equivalente, também considerando esses novos meios digitais e a inteligência artificial. Nós estamos entrando efetivamente em um novo momento, um momento em que a nossa capacidade de comunicação ela vai ser ao mesmo tempo testada e ao mesmo tempo promovida diante dessas possibilidades todas. Então, eu queria agradecer a oportunidade, presidente, desejar um mandato muito profícuo, que seja longo, né? Não precisa ser mais longo que o do Melão, mas que traga assim, essa prosperidade para o nosso rádio, para os nossos meios de comunicação, e dizer que do lado do governo do Estado, feitas as reformas, principalmente no primeiro mandato e agora no segundo mandato do governador Eduardo Leite, a continuidade dessas reformas, os aprimoramentos que nós fizemos, nós temos a certeza de que o nosso Rio Grande está num bom caminho, que nós temos um Estado diferente, um Estado com mais capacidade, nós temos um Estado com uma visão mais clara do seu papel em relação às possibilidades do desenvolvimento da nossa população e também a sua presença nesse nosso grande Brasil. Estamos chegando a um segundo período de governo e temos a certeza que vamos deixar um legado. O Plano Rio Grande, para que os senhores tenham uma ideia, é um plano, não é um plano de governo, é um plano de Estado, e ele tem uma capacidade, ele está mostrando uma capacidade que vai muito além de um período de governo, nesse caso, de 2 mandatos do governador Eduardo Leite. É um plano que veio e que ajudou a criar também uma nova dinâmica de toda uma reestruturação do Estado, uma nova dinâmica de construção de obras. Os senhores imaginem que em relação a obras de escola, por exemplo, a gente tinha uma capacidade muito pequena de atender as necessidades das escolas. Nós começamos no nosso governo, eram 18 ou 20 escolas de tempo integral, já são mais de 300 e vão chegar em 500. Em todas as áreas, na área da educação, além disso, nós fizemos um grande acordo, aquele do Fundeb, e hoje nós estamos aplicando recursos na educação da forma mais criteriosa, atendendo a essa legislação. Recentemente fizemos o acordo da saúde, vamos aplicar os 12% exigidos na saúde, que havia uma certa controvérsia sobre algumas rubricas, e só este ano e o ano que vem será mais 1 bilhão aplicado na saúde. Na área de estradas, estão aí os investimentos que fizemos na recuperação das estradas, usando o FUNRIX e agora um plano de concessão das estradas que vão fazer com que o nosso Estado dê um salto
na qualidade das estradas. Na segurança pública temos os melhores índices da história do nosso Estado. Então são evidências de que estamos no bom caminho e por isso tudo a gente tem a satisfação de estar aqui dizendo que a parceria do rádio, das comunicações, a boa comunicação e a nossa estratégia do nosso governo e da SECOM é de dar cada vez mais motivação e dizer sim, nós temos um Estado grande, um grande Rio Grande para o futuro. Muito obrigado.